Senhor é o nosso Deus, Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Senhor, em Ti nós confiamos. Em Ti, Senhor, nós descansamos. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, guia-nos, Senhor, pelos Teus caminhos. Que a Tua vontade, Senhor, se cumpra em nós. Endireita, Senhor, os nossos caminhos. Se porventura, Senhor, temos desviado para a direita ou para a esquerda, mas firma, Senhor, os nossos passos em Ti. Espírito Santo, precisamos ser conduzidos por Ti. Em nome de Jesus. Torna-nos sensíveis, Senhor, à Tua voz, ao Teu toque. Torna-nos sensíveis, Senhor, à Tua vontade. Em nome de Jesus. Senhor, somos Teus. E o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Sim, Deus. Seja adorado, Senhor, em nossas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. É verdade, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder está em Tuas mãos. E por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele está neste lugar. Amém, Deus. Nós vamos ministrar agora a palavra do Senhor. Vamos ler em Hebreus capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, para nossa meditação. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Novamente, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podeis assentar. Pai, neste momento, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós damos glórias ao Teu nome neste lugar. Mais uma vez, ó Deus, eu me rendo na Tua presença nesta noite, pedindo, Espírito Santo, que nos conduza dentro desta palavra, que Tu possas falar conosco de uma forma, Senhor, profunda, sobrenatural. Coloca Tuas palavras nos nossos corações, Senhor, para que assim nós possamos estarmos mergulhados, ó Deus, de uma forma sem igual em Ti. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, revela a Tua vontade, o Teu querer, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu meditando esses dias sobre esta palavra que nós lemos e outra que nós vamos ler daqui a pouquinho. Deus, Ele faz coisas tão maravilhosas que com a mente natural, irmãos, é de se duvidar. Por isso que aqui no texto nós lemos em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que alguém creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe. Nós estamos aqui nessa noite, nós nos aproximamos diante de Deus neste culto, porque nós cremos que Deus existe e Deus está neste lugar. E a palavra agradar significa satisfazer a vontade, alegrar o coração dele. Mas só que a Bíblia diz que sem fé eu não posso, nós não podemos trazer essa alegria no coração de Deus. Sem fé nós não podemos satisfazer a vontade do Senhor.
É isso que o texto está falando. No livro de Hebreus, capítulo 11, ali vai falar, irmãos, sobre a galeria dos heróis da fé. Vai falar sobre tudo que acontecera e que tudo que eles alcançaram foi por meio da fé. E hoje não é diferente. Escuta isso. Irmãos, a fé não deixou de ter o seu valor, mas ela continua, irmãos, na sua mesma força, no seu mesmo objetivo. E se eu quero agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus através da minha fé. Então, se há uma coisa que não agrada ao Senhor, é o quê? A falta de fé. Aí eu leio lá em Isaías capítulo 53, nós vamos falar de algo que agradou a Deus. Aqui em Hebreus 11:6 fala de algo que não agrada ao Senhor. Preste atenção nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos ler um texto de algo que agradou ao Senhor e ao nosso favor. Preste atenção, Isaías 53, versículo 10. Quero que você abra para você acompanhar comigo. Isaías capítulo 53, versículo 10. Está escrito assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A Bíblia diz que Deus agradou, Deus teve vontade, Deus se alegrou que em moer o seu próprio filho. Mas por que Deus teve, irmãos, esse agrado? Por que Deus desejou moer o seu filho? Para que nós, povo, perdidos no pecado, fôssemos livres, fôssemos sarados, fôssemos curados através daquilo que Jesus Cristo passou. Ou seja, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O capítulo 53 de Isaías vai falar sobre, irmãos, a sua jornada, a jornada de Cristo, sobre a sua missão. A Bíblia diz lá no versículo 4 que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós olhamos para a aflição dele, nós reconhecemos, irmãos, a aflição que ele passou, nós reconhecemos o quanto ele foi oprimido. Aí no versículo 10 nós lemos que ele foi moído. Sabe o que você pegar uma coisa e passar pelo moedor até virar pó? Deus ele dá as características dessa forma quando é o seu filho. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, irmãos, a iniquidade é tamanha que ela moe o nosso Salvador. Não, isso é sério. É mesmo que elas reduzirem o nosso Senhor a pó. A nós temos entendimento melhor. A Bíblia diz que Deus agradou disso. Para quê, irmãos? Para que hoje nós, povo do Senhor, chegássemos a esse conhecimento desta verdade. Agora é por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é impossível, irmãos, agradar a Deus sem a nossa fé. Porque se não for pela fé,
esse texto aqui de Isaías não faz sentido para mim. Escuta bem, se não for pela fé, o sacrifício de Jesus não faz sentido para mim. Eu só sou salvo pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Jesus, é verdade. Eu estou dizendo, irmãos, algo que Deus fez, que Deus deixou para a humanidade. Ele agradou, ele teve, em outras palavras, a alegria de moer o seu próprio filho. Para que nós, escuta isso, para que nós, que estávamos reduzidos a pó, Aleluia, Jesus. fosse uma pessoa hoje com uma identidade cristã, e hoje tivéssemos vida em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo que nós estamos no meio do lixo, no meio do monturo. Ou seja, nós estamos aonde? Nós estamos reduzidos a lixo. Irmãos, isso é forte. Nós estamos reduzidos a pó. Mas aí Deus moe o seu filho, reduzindo a ele a pó, para que você, sendo pó e monturo, e eu também, fôssemos levantados do meio do monturo, do meio do lixo, e fôssemos chamados filhos, e tivéssemos uma posição que é estar sentados juntos com o príncipe do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Aí nós vamos entender, irmãos, o porquê que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Abraão, todos, Noé, alcançaram, irmãos, salvação pela fé. Abraão alcançou salvação pela fé. Noé alcançou salvação pela fé. Deus chega em Noé e fala: Noé, construa uma arca grande. Fé. Porque eu vou trazer um dilúvio. Fé. Porque não chovia nos tempos de Noé. Mas pela fé, Noé dá ouvido à palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 a seguir. Se não falha, memória 14, mas está ali dentro do capítulo 10. Você está entendendo isso? Noé pela fé, irmãos, ele constrói a arca. Noé pela fé, juntamente com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, eles entram na arca e o dilúvio vem. Isso é poder de Deus. Irmãos, a nossa fé é que vai atrair as manifestações do poder de Deus. A nossa fé é que vai fazer com que Deus opere no mundo espiritual dentro daquilo que nós sempre estamos desejando. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você anda, às vezes, em dúvida com a palavra, querido, nunca duvide da palavra do Senhor. Duvide de você, mas da palavra não. Duvide de você, mas do sacrifício de Cristo não. Porém, eu só aceito esse sacrifício. Eu só entendo, irmãos, que isso aconteceu um dia pela minha fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, o que está acontecendo automaticamente? Nós estamos agradando a Deus. E quando nós estamos agradando a Deus, aí nós entramos, irmãos, dentro dos benefícios, o qual Deus nos deu, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando eu leio, irmãos, preste atenção nisso. Quando nós lemos nas Escrituras que a Deus agradou moer o seu próprio filho, fazendo ele o quê? Enfermar. Irmãos, isso é forte. Escuta aqui. Jesus não era doente, mas ele ficou doente. Jesus não era enfermo, mas ele ficou enfermo.
Você está entendendo? Jesus não era oprimido, ele ficou oprimido. Jesus não tinha pecado, mas ele se tornou pecado. Mas por que isso, pastor? Porque todas essas coisas, opressão, depressão, enfermidade, doença, estava sobre nós. Mas ele veio, irmãos, e ele passa a ser moído por causa das nossas iniquidades. Irmão, o pecado, ele moe a vida da pessoa. O pecado, ele destrói. O pecado reduz a vida da pessoa a nada. Você está entendendo o que eu estou falando nesta noite? Que a palavra de Deus ensina. O pecado, ele reduz o ser humano à perdição eterna. Mas aí Jesus vem e Deus agrada em moê-lo, fazendo ele carregar nossas iniquidades, enfermar-se, para que hoje você falasse para essa dor aí, que está te incomodando até hoje, não vai incomodar mais, se você entender a palavra, vai, enfermidade, nunca mais eu te aceito na minha vida. Doença, nunca mais eu te aceito no meu corpo. Porque, irmãos, se Jesus já foi enfermo, ficou enfermo, levou sobre ele, por que a enfermidade tem que querer ainda ter espaço na minha vida? Por que a enfermidade ou a doença ainda quer ter espaço na sua vida? Sendo que Jesus, o Cristo vivo, já pagou por todo o preço. É a mesma coisa, irmão Sebastião está devendo ali no supermercado, não tem como pagar, e está difícil a coisa. Eu falei, não, vou lá e vou pagar para ele, vou lá e pago tudo sem ele saber. Quando ele chega lá, fala, me dá um prazo de quê? Da minha... Não, você não deve nada aqui, não. Eu falei, mas devo. Não, mas já pagaram a sua conta. Não, mas quem pagou? Não sei, já pagaram. Está escrito aqui, está quitada a sua conta. Está quitada a sua dívida. Não, mas eu quero pagar. Eu quero pagar porque eu fiz a... Não, mas já pagaram para você. Já saldaram a sua conta. Já saldaram a sua dívida. Mas quem que foi? Não sei. Está aqui, ó. Está no sistema. Pagaram ontem, pagaram hoje. E pediram para não falar quem foi. Você está entendendo? Mas aí, irmãos, olha para você ver aqui, ó. Alguém vai lá e paga um preço no meu lugar, paga a minha dívida, mas aí eu quero pagar. Não, mas eu vou pagar, que seja um pouquinho, eu vou pagar. Fui eu que fiz a compra. E eu quero insistir com algo que já está pronto, já está pago, já está saldado. Você está entendendo isso, irmão? Então, se alguém já pagou o preço por mim, se alguém já pagou o preço por você, você não tem que pagar mais nada. Mas só, irmão, essas coisas só acontecem com quem tem fé. Amém? Amém. Isso só, irmão, se materializa na nossa vida através da nossa fé. Eu estou dizendo algo que é real, concreto, irmãos. Mas aí algumas pessoas falam, não, é porque assim mesmo é a vida, né, pastor? Cada um tem a sua cruz. Aí acha, irmão, que a cruz é doença, enfermidade, é miséria, é escassez. A cruz não é isso. Porque uma vez que ele já pagou, a Bíblia diz que ele pagou, irmãos, a nossa dívida de culpa. Aleluia. Irmãos, isso é sério, é bíblico. Ele pagou, irmãos, a nossa dívida, irmã Elizabeth, diante de Deus, foi paga por Cristo Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Tomar posse daquilo que já foi pago. Andar agora despreocupado. Oh, alguém saudou minha dívida ali, agora vou dormir tranquilo. Não precisa nem de mais remédio, não precisa nem mais de calmante. Aquela preocupação. Olha, alguém me abençoou. Jesus nos abençoou, irmãos. Deus nos abençoou, irmãos. É por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, irmãos, é através da fé que eu vou entender, irmãos, o ministério de Jesus.
É pela fé que eu vou entender que esse texto aqui, irmãos, cabe na minha vida e a vida de qualquer um, porque Jesus de fato ele veio. Isaías fala sobre a vinda dele em capítulo 61. Oh, glória a Deus. Isaías vê esse dia do Senhor dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Isaías vê esse dia, aí lá, irmãos, em Lucas capítulo 4, eu fico maravilhado com isso, irmãos. O próprio Jesus agora vai ler as escrituras. É Lucas 4, 19. Olha para você ver a partir do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha aí. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Uma coisa, irmãos, era profecia, visão, revelação. Agora, irmãos, é algo concretizando. Jesus diz: hoje se cumpre essa profecia de Isaías. Eu sou o Messias, ou eu sou aquele que foi ungido pelo Espírito do Senhor para trazer boas novas, cura, libertação, salvação. Então, querido, desde lá até hoje, até que se segue o arrebatamento, essa palavra, ela está em poder, ela está em evidência. Mas muitos, infelizmente, irmãos, não têm entendido esse pacote de bênçãos que Deus trouxe à humanidade, esse pacote de salvação que Deus trouxe à humanidade. E o único segredo, irmãos, que Deus requer é fé. É só nós usarmos a nossa fé e vamos agradar o Senhor, e Deus vai o quê? Nos galardoar. Aleluia. Irmãos, Deus está falando de galardão. Escuta isso. A promessa não é, irmãos, dos apóstolos. A promessa não é dos apóstolos. A promessa é do próprio Senhor. Eu vou galardoar aqueles que creem em mim. Aleluia. Eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos, a dimensão do que Deus está falando conosco. Eu estou dizendo, a palavra que está dizendo que tem galardão para nós. Amém, Jesus. Se eu crer, se eu agradar ao Senhor, não é com sacrifício, promessa, não, é com fé. Se eu agradar ao Senhor, irmão, vai vir galardão dos céus para a nossa vida. A cura é direito nosso. A libertação é direito nosso. A vida eterna é direito nosso. Mas é necessário que nós venhamos crer. Eu fico tão admirado com as escrituras, com os ensinamentos do Senhor Jesus, que, irmãos, ele fala: se vocês tiverem fé e não duvidar no vosso coração, vocês vão dizer para esse monte sair daqui e se lançar em outro lugar, ele vai. Vocês vão dizer a essa moreira que sai daqui e te planta no mar, se você não duvidar, ela vai. Isso é fé.
E hoje, irmãos, não mudou isso. Ah, pastor, mas isso funcionava na igreja primitiva. Ah, pastor, isso funcionava mais na vida dos apóstolos que tinham vida com Deus ou andaram com Cristo. Irmãos, não existe isso escrito na Bíblia, que era só para eles. Mas é para aqueles que creem. E hoje, infelizmente, muitos estão andando por vista e não por fé. E a ordem diz, andar por fé e não por vista. O que fala, irmãos, o que é a fé? O segredo da fé está lá no próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Irmãos, isso é maravilhoso, olha aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Foi pela fé, irmãos. Pela fé. A fé, ela é o firme fundamento, é algo sólido das coisas que nós esperamos. Nós não vimos ainda fisicamente, mas nós temos fé e é algo sólido. Que, irmãos, nós temos convicção disso, que vai acontecer, vai chegar até nós. Agora, se eu não vou pela fé, irmãos, eu não alcanço testemunho, eu não poderei agradar ao Senhor. Aí então, infelizmente, irmãos, escuta o que eu vou te dizer. As fraquezas do mundo vão continuar me moendo. As fraquezas do mundo, da carne, vai continuar me triturando. Até, irmãos, eu descer a sepultura. Mas Deus não quer isso, irmãos. Quando eu vejo um texto como esse, parece que eu vejo Deus olhando para a igreja e enxerga isso. Você está pagando um preço que já foi pago. Vocês estão querendo pagar uma dívida que já foi paga. Vocês estão sofrendo por algo que já aconteceu. Basta tão somente, irmãos, nós cremos, aceitar essa palavra, tomar posse dessa palavra. Só que hoje, se os meus olhos não veem, né? Como muitos Tomés que estão aí, se eu não ver, se eu não pôr a mão, de modo nenhum eu vou crer que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que passaram depois de 8 dias, eles estão reunidos, e a Bíblia diz que as portas estão trancadas, e Jesus aparece no meio deles. Jesus não entra pela porta, Jesus traspassa. As portas estavam trancadas. E lá no meio deles está Tomé, dizendo: se eu não ver, eu tenho que ver ele, eu tenho que tocar nas feridas dele, para me crer. E quando Jesus se aproxima ali, disse: Tomé, vem aqui. Você já me viu, né? Vai, vem cá. Coloca teu dedo aí. Colocou, Tomé? Agora coloca aqui do lado. Aí quando Tomé faz isso, toca nele, Tomé se prostra e diz: Senhor e Deus meu. E Jesus fala: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, muitas vezes nós estamos sendo Tomé. Se eu não ver Jesus, eu não creio. Se eu não tocar nele, eu não creio. Escuta aqui. Se eu não ver definitivamente a dor desaparecer do meu corpo, eu não creio. Irmãos, ou você crê que você já foi isento? Não é só de enfermidade, não, irmão, do pecado. Se você não crê, irmãos, que Ele te curou das suas doenças, então Ele não te perdoou. Ele não vai desvencilhar, irmãos, promessas uma da outra que está, irmãos, dentro de um contexto. De maneira alguma. O texto fala dele levar sobre ele as nossas iniquidades. Fala de levar sobre ele a nossa enfermidade. Ele enfermou-se por causa da nossa doença. Aí imagina Deus: não, é só a iniquidade. Hoje as enfermidades aí tem que ficar na vida dos... Não.
O Senhor não vai fazer eu te passar um risco aqui, não, isso aqui está valendo, isso aqui não está valendo mais não. Uai, irmão, que negócio é esse? Você está entendendo isso? Então, se ele, irmãos, não cura, não sara, então ele não perdoa. Você está entendendo isso? Quando ele traz a ordem do id, lá em Marcos capítulo 16, ele faz, vão, prega o evangelho. Esses sinais vão seguir aos que creem no meu nome, aos que creem no meu crer. Tem fé. Esses sinais vão seguir os que creem no meu nome. No meu nome vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pisar serpentes, escorpiões, e vão impor as mãos sobre quem? Os enfermos. E o que? E os curarão. Irmãos, então se o Senhor não cura, então os demônios também não podem sair do todo da vida das pessoas. Porque hoje você olha para uma pessoa possessa, os demônios saem. Está entendendo isso? A macumbaria é quebrada, a feitiçaria é desfeita no poder do nome de Jesus. Ele diz que nós teríamos autoridade para pisar toda a força do mal. Então, irmãos, então não está sobre nós toda a força para pisar toda a força do mal. Não está toda a autoridade sobre nós, porque Ele não cura todos, Ele não sara todos. Isso são coisas, preste atenção, escuta isso que eu estou falando, que nós, irmãos, interpretamos dentro das nossas dúvidas quanto à palavra de Deus. Porque a palavra não diz se Ele quiser. A Bíblia diz que agradou, Ele agradou moer o seu filho, fazendo Ele enfermar, levando sobre Ele as nossas iniquidades. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu fico sem jeito. Quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo tanto que nós não somos nada sem Ele. E se a Bíblia diz que Ele fez isso, irmãos, Ele fez. Mas como é que eu vou, irmãos, tomar posse disso? Fé. Eu preciso pôr a minha fé em prática. Eu preciso praticar a minha fé. Eu preciso viver a minha fé em Cristo Jesus. Se você tem tido dificuldade para Deus, me ajuda a exercitar a minha fé, me dê vida à minha fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor Deus. E eu quero te agradar. Então, queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele, fazer a vontade dEle, satisfazer Ele. Amém? Mas lá fala que Ele agradou, Ele teve vontade, Ele foi satisfeito em moer seu próprio filho, para que hoje você e eu andássemos, irmãos, pelas ruas, aonde quer que seja, pregando esse evangelho da graça, pregando o evangelho que cura, pregando o evangelho que sara, pregando o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que tira as pessoas do monturo e da cinza e levanta eles assentados junto com os príncipes do Senhor. Não tem como eu pregar sobre salvação, que é algo maior do que curas ou bens materiais, irmãos, e não crer, irmãos, das mesmas coisas. Se eu creio que Ele salva, se eu tenho fé que quando nós oramos para essa cidade, Deus vai salvar, então quanto menos, mãos, para outras coisas pequenas. Mas às vezes nós temos fé, irmãos, para salvar alguém, mas nós não temos fé para Deus operar na minha vida, para me libertar de um mal, de uma doença, enfermidade, ou uma fraqueza carnal. E a fé, irmãos, ela não pode oscilar. A fé, ela tem que estar estruturada na palavra de Deus. Eu quero te dar um conselho, em nome de Jesus. Faça estudos da Bíblia sobre fé. Faça estudos sobre fé. Porque, irmãos, a fé é o segredo de todo
todos os compêndios que estão aqui dentro dos livros de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, viu o dia do Senhor e se alegrou. E Jesus confirma isso: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas como ver? Fé. Aleluia. Abraão não viu Jesus fisicamente, mas ele viu pela fé. Você está entendendo isso, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos da fé. Vamos pedir para o Senhor nos dar olhos de fé, para andarmos com os olhos da fé. Porque se eu esperar, irmãos, tocar primeiro, isso não é fé, é concreto. E se eu quero, irmãos, usufruir das grandezas de Deus, das bênçãos do Senhor, das maravilhas do Senhor, vamos através da fé. Então que essa palavra, irmãos, possa nos conduzir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o quê? Galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Eu sei que nessa noite nós estamos indo embora com galardões aqui. Eu estou indo, quem está aí, levante a mão. Glória a Deus. Você sai daqui hoje curado, sarado, joga essa enfermidade lá para a cruz, eu te lanço fora em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que, irmão, se eu não tenho medo de falar isso? Porque não são palavras minhas, é palavra dele, e a palavra dele não cai por terra. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria. E se ele fala que se eu não duvidar no meu coração, mas crer, o monte vai sair de um lugar e vai mover para o outro. Irmãos, eu creio nisso. É ele que fala. Se fosse uma palavra minha, da minha autoria, irmãos, eu mesmo duvidaria. Eu estava brincando. Mas aqui não, aqui, irmãos, é certeza absoluta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Leva essa vitória contigo hoje em nome de Jesus. Leva essa bênção contigo hoje em nome de Jesus. Quando você encontrar uma pessoa pela rua, ou que você conhece, que te vem ver, fala, olha, você sabe que você já foi curado? Você já sabe que você já foi curado? Fala, mas como estou sentindo? Não, deixa eu te explicar. Jesus já levou essas dores. Não, por que eu estou sentindo então? Você é só um reflexo. Você tem direito agora em Cristo Jesus dessa doença sair do teu corpo agora e nunca mais te incomodar. Você sabia que essa fraqueza sua, esses vícios seus, Jesus já levou sobre ele? Oprimidos, angustiados. Você sabia que Jesus tem veste de louvor para você? E você sabia que Jesus tem óleo de alegria para você nunca mais andar em depressão? Mas como? Eu estou depressivo, mas porque você tem permitido a tua agora. Mas ele tem o óleo que esse óleo vai trazer alegria na tua alma, vai trazer alegria no teu espírito. Oh, aleluia. Leva isso, irmãos, com você, para você e para outros também. Em nome de Jesus. Eu não posso aceitar, admitir, irmãos, ouvir as pessoas clamando por socorro e eu ficar calado e com a verdade, a cura nas minhas mãos, omitindo essa cura, irmãos, para muitos que estão dando um grito de desespero. Não posso. Pastor, mas às vezes a gente olha e não acontece e a pessoa não é curada, irmão. A questão não é ser curada, é o tempo de Deus. Deus, ele tem um tempo para trabalhar na vida de cada um. Os 10 leprosos que foram curados, eles não foram curados instantaneamente, diz as Escrituras. Lá na altura do meio do caminho, que eles viram que estavam limpos. Não foram curados instantaneamente, porém foram curados. Mas por que eles foram curados? Porque Jesus falou, vai mostrar-se ao sacerdote. Os leprosos só iam até o sacerdote quando as lepras estavam desaparecendo, porque os sacerdotes analisavam as lepras no corpo das pessoas, se estavam diminuindo, quanto tempo que eles tinham que ficar mais afastados. Você está entendendo? Aí Jesus falou assim, vai apresentar-se ao sacerdote. Porque lá dentro dos registros do sacerdote, irmão, tinha ali talvez o nome, o histórico daqueles 10 leprosos. Sim, tinha. Então Jesus só vai apresentar ao sacerdote. E eles foram leprosos, saíram leprosos. Mas a palavra de Jesus foi liberada. Aleluia. Você está entendendo? Irmãos, a cura foi liberada na cruz.
O milagre foi liberado na cruz. Foi liberado, não vai ser, já foi. E no meio do caminho, um deles o quê? Percebe. Interessante isso, né? Acabou de chegar agora. Quer receber? A Bíblia diz que não foram todos, né? Um quê? Percebe? Irmãos, tem muitas pessoas que não estão olhando e não estão percebendo que estão curadas. Meu Deus, isso é forte. Irmãos, tem muitas pessoas que Jesus falou, já curei, já sarei. Aí ele sai ali, vamos lá, né? Mas sei lá. Mas um deles, irmãos, ele olha, opa, olha aí. Aí os outros atinam, opa, é mesmo. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas o Senhor cura no culto, sem o pastor impor a mão. Sem o pastor ungir com azeite, mas ela sai dali enferma, porque não crê na palavra que foi ministrada. Mas aquele que não tem percepção, ele pode até sair com as dores, mas ele no meio do peraí, toma no cano mais não? Olha aí, estou andando normal, aleluia. Ei, aí, a dor sumiu. Você está entendendo? Está entendendo? Então, irmãos, muitas das vezes a cura não vai ser instantânea, não. Não vai, não. Mas isso não anula a sua fé, não. Não anula o milagre, não. Preste atenção nisso. Certa feita, para fechar a palavra, Jesus ele foi operar um milagre na vida de um cego. E os discípulos chegavam e falavam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque era um moço que havia nascido cego. E quem nascesse aleijado ou defeituoso ou cego era sinônimo de maldição, que alguém talvez tinha blasfemado contra Deus. Por isso os discípulos fazem a pergunta, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto é para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Aquele moço nasceu cego. Ele teve a infância dele cego. Ele foi privado da infância dele. Ele foi privado, irmãos, de brincar com outros meninos por causa da cegueira. Está entendendo isso? Mas no dia, irmãos, que chegou em que Deus iria glorificar Jesus na terra, não passou nem mais um dia. Você está entendendo isso? Chegou o dia de que Jesus mais uma vez ia mostrar que ele era o Filho de Deus e que aquele moço ali que nascera cego era um propósito de Deus. E onde Jesus, cuspindo na terra, faz lodo, passa nos olhos daquele cego e manda o quê? Lavar os olhos. E quando ele lava os olhos, a Bíblia diz que ele volta o quê? Enxergando. E ele era de idade. Porque depois, irmãos, os fariseus, os hipócritas, foram questionar ele, mas você era cego? Ou era cego? Mas como você está vendo? Olha, o homem chegou e passou lodo nos meus olhos, mandou eu lavar lá no tanque de Siloé, e eu voltei vendo. Mas aí eles não, irmãos, eles não se contentam. Eles continuam dizendo, mas como você nasceu cego e você está vendo? Olha, aí, irmãos, mandaram chamar os pais dele. Vocês que são o pai desse moço aí? Sim. Ele está falando que nasceu cego, mas está vendo. Não, olha, é verdade. É nosso filho, nasceu cego. Agora, como ele está vendo, nós não sabemos. Ele tem idade, pergunta a ele. Você está entendendo? Ele tem idade, porque os pais ficaram com medo de ser expulso da sinagoga. Aí eles falam, ele tem idade, ele é de maior, pergunta para ele que ele responde. Aí ele fala, mas como você está vendo, dizendo que você era... Olha, o Senhor, o homem que ungiu, que passou lodo nos meus olhos, falou, vai lá e lava os olhos. E eu voltei enxergando. Aleluia, Jesus. Aí, irmãos, eles não querendo aceitar, os hipócritas falam assim, dai glória a Deus, porque esse homem que você está falando é pecador igual nós. Não aceita, mas não importa, irmãos, se vão aceitar o seu milagre.
Não importa se vão aceitar o seu milagre, a sua bênção. Irmãos, importa que você vai receber o seu milagre, você vai receber a tua cura e muito mais. Você já recebeu, você já tomou posse. Eu creio nisso. Como também eu já tomei posse da minha libertação, da minha cura e da minha vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Que Deus continue falando mais no teu coração. Uma coisa que desagrada a Deus é alguém não ter fé. E outra coisa que agradou o Senhor, irmãos, foi moer o seu filho, para que hoje nós tivermos vida e vida em abundância. Então valorize, irmãos, essa dádiva do Senhor. Porque muitos, infelizmente, irmãos, estão abrindo mão desse grande presente que Deus trouxe à humanidade. Amém? Então que Deus continue falando poderosamente no teu coração, no nome de Jesus, através desta palavra. Tá ok? Se você trouxe a sua oferta, pega na sua mão o seu dízimo. Nós vamos orar neste momento, abençoando a sua oferta, o seu dízimo essa noite. A obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus.